Olá pessoal, voltando com mais um vídeo aqui no canal. Então, dando seguimento à série de vídeos sobre dividendos mensais aqui no Japão. Então, vamos no episódio número 2, da qual nós vamos tratar do ETF 2865, que ele é listado aqui na bolsa japonesa e ele cobre a estratégia de venda coberta com as ações do índice Nasdaq, tá? Então, ele não é nenhuma recomendação de investimento, né? Sempre enfatizando, né, que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento. Apenas divulgamos dados e análises para ajudar a comunidade de investidores aqui no Japão, tá? Então, esse é o ETF 2865. Então, ele é um ETF japonês que segue a estratégia de venda coberta de ações sobre o índice Nasdaq 100, tá? Uma das características desse ETF são os dividendos mensais. O público-alvo seria ideal para investidores focados em geração de renda passiva, então ele é ideal, pois você receberá dividendos todos os meses, semelhante como ocorre com o mercado de fundos imobiliários brasileiro, e o cenário japonês oferece uma opção interessante, né, no mercado de investimento, né? Então, está exposto a um ETF da qual está listada as principais ações do setor de tecnologia do mundo, né, as ações, americanas com foco em tecnologia, tá. Então quais são os benefícios de investir no 2865? Então, uma renda mensal estável, né, simples e acessível, né, ele é democrático, pois o valor é bem acessível para os pequenos investidores. A diversificação, né, exposição ao Nasdaq 100, então composto por grandes empresas de tecnologia. Então, ele segue a estratégia de venda coberta, tá? Então, eu vou explicar mais para frente como que funciona essa estratégia, tá? E o impacto, né, nisso, de ter essa venda coberta, limita um pouco, né, o potencial de valorização dos ativos subjacentes. Eu vou explicar ele mais a seguir. Então, vamos pegar um exemplo. Eu vou citar um exemplo, por exemplo, do mercado brasileiro, tá? Então, vou estar pegando aqui um exemplo das ações do Itubi 4, que seria o Banco Itaú brasileiro, tá? Então, eu estou pegando valores em reais apenas para ficar mais fácil, né? Então, imagine que eu compre esse Itubi 4 com valor de R$ 27. Então, eu comprei na minha carteira por R$ 27. E aí, eu quero vender um prêmio, tá? Então, eu quero vender, imaginando que se, né, o Itaú subir a R$ 30, então eu me desfaço desse papel. Então eu vendo as opções de compra, tá? Uma call de compra, né, do Itube, e aí o código seria Ituba 30, que aí o que que isso significa? Que quando quando esse papel chegar a R$ 30, então eu me desfaço desse papel, tá? Então, quando eu vendo esse direito, né, de compra esse papel a 30, eu recebo um prêmio de 50 centavos, tá? E aí muitos podem se perguntar, mas qual seria a vantagem dessa estratégia, né? Então, eu comprei um papel por 27 e se caso ele vender a 30, eu me desfaço dele, tá? Então eu não sei se esse papel vai chegar a R$ 30 ou não. Talvez ele nem chegue, mas se uma pessoa comprou esse direito de comprar a R$ 30 por um prêmio de 50 centavos, então eu recebo os 50 centavos e a outra pessoa que comprou esse direito de mim, ele mantém esse direito em sua carteira. Se caso esse papel ele subir a R$ 35, ele pode exercer esse dinheiro comprando a 30 e vendendo a 35. Então, quem comprou a opção, ele pode sim se beneficiar em uma lucratividade, né, uma rentabilidade alta, né, uma grande alta no papel. Porém, se caso esse papel nunca chegar aos R$ 30, então eu ainda estou com a minha ação que eu paguei 27 e eu ainda fiquei com um prêmio de 50 centavos, tá? Essa é a estratégia de venda coberta, você vendeu um direito, tá? Que nem sempre ele vai ser exercido. Possa ser que ele nem alcance esse valor. Mas, porém, se ele chegar a 35, 40, eu vou ficar no prejuízo, porque eu tenho o direito de vender ele a 30, tá? Então, essa é por isso que é limitado, né, o nosso potencial de rentabilidade, porém gerando prêmios, tá? Então essa estratégia ela funciona dessa forma, tá? Então, automaticamente eu fico com esse prêmio de 50 centavos, que seria equivalente, no termo, no jargão, seria o dividendo sintético, tá? Aí, então isso me gera já 1,85 sobre o valor que eu paguei.
Então, a minha ação que eu paguei 27, peguei um prêmio de 50 centavos, só nisso já é uma rentabilidade de 1,85, tá? E se caso esse papel chegar aos 30 reais e eu for exercido, né, você pode ver aqui na conta abaixo, né, o valor do prêmio de 50 centavos e mais vendendo a 30, sendo que eu paguei 27, eu tenho mais um lucro na minha venda de R$ 3, com mais o prêmio R$ 3,50 ou 12,96%. Então, essa estratégia me deu uma lucratividade de 12,96, porém eu deixo de participar em lucros ainda maiores, tá? Antecipando esse prêmio. Então, essas são as desvantagens, tá? Então, você é penalizado na valorização, tá? Lembrando, né, que o 2865 ele tem, né, sobreposição de taxa, porque ele é um ETF espelho, né, subjacente, né, do QYLD, tá? Então, o 2865 ele compra cotas do QYLD, tá? Então, você poderia comprar ele direto pagando em dólar ou você compra ele aqui na bolsa japonesa com o código 2865. Lembrando que ele também é inelegível ao NISA, tá? Então ele não tem o benefício de isenção dos impostos sobre o dividendo ou o lucro sobre capital. Tá? Então, as implicações, né, da venda coberta, então nós vemos que isso já atrapalha a rentabilidade, tá? Na rentabilidade líquida. Tem ali tributação sobre os dividendos, então é necessário considerar, né, quais são os perfis indicados ter esse tipo de papel. Então, se você pretende, né, você investe pensando em crescimento, vendo o crescimento do seu patrimônio, esse ETF ele não se adequa a sua estratégia. Agora, se você já tem um patrimônio formado e você só quer os dividendos sem esquentar a cabeça, ele pode sim se adequar, tá? Mas sempre consulte um especialista na área, né? Uma mentoria, né? Uma consultoria para te ajudar a tomar as melhores decisões, tá? Então, lembrando, né? O 2865 ele não é elegível ao NISA, tá? Então aqui nós vemos aqui, né, da esquerda para a direita, né, nós vemos o índice Nasdaq, né, desse ano, né, de janeiro até agora dezembro. Então o índice, só o índice, ele subiu 31%, tá? Nós temos um ETF que é para replicar o índice, né, o QQQ. Ele é cotado em dólar, né? Ele subiu 27,99. Ele ainda está com uma leve diferença ainda, um spreadzinho em relação ao índice, né? E aí nós vemos, né, que o 2865, né, ele está sendo negociado a 1.204 ienes, tá? E só esse ano ele subiu 10%. Então o índice subiu 31 e o ETF subiu 10. Só que na verdade o QYLD ele subiu apenas 5, tá? Você vê do lado direito ali, tá? A diferença entre o ETF em ienes e o ETF em dólar é justamente a cotação, o câmbio, tá? E aqui um exemplo prático, né, nós vemos aí, né, da data que eu tirei esse print, né, nós vemos que tem uma diferença entre a data que eu tirei o print da página anterior, né, que estava a 1.204 até essa aqui que foi 1.203, tá? Então, somente diferença por causa das datas do print, tá? Mas nós vemos ali, né, que ele é negociado ali, né, com a sua seta verde, ele é negociado por unidade. Então, você compra de uma cota, de um em um a cada unidade. Tá? Nós vemos a seta vermelha ali embaixo, né? Nós vemos os dividendos dos últimos 12 meses, né? Ele pagou 119 ienes, tá? E a seta é azul ali do lado direito, então isso dá um retorno referente ao valor da cota de 9,89% em dividendo, tá? Quase 10% de dividendo em ienes, tá? Então, não deixa de ser, né, uma renda recorrente, você recebendo todos os meses. Então, para quem já tem um patrimônio formado e quer apenas usufruir do benefício do dividendo, então ele pode sim se adequar a uma carteira de investimento, tá? Então, a comparação com outros ativos, o 2865 ele oferece uma renda mensal consistente com exposição ao mercado de tecnologia, tá? Diferente, né, dos títulos do governo que tem um risco menor, porém não tem um dividendo, não tem um retorno, não tem um cupom, né, que chegue, né, a esse valor aqui, né, que nós vemos de 9,89. Nós vemos hoje os títulos do governo dá menos de 1% ao ano, tá?
E diferente das ações tradicionais, né, na qual você tem a potencial de valorização maior, pois você não estaria exposto, à venda coberta, tá. Então, lembrando, né, esse canal ele tem um foco nas ações japonesas, tá. Então, a apenas por diversificação, eu decidi abrir essa exceção falando um pouco sobre ETFs, justamente para ajudar os novos investidores, né, pois com aportes pequenos você já pode ter um dividendo todos os meses na sua conta, tá. Porém, né, nós vemos que as ações japonesas elas pagam dividendos apenas 2 vezes ao ano, então, você pode ter uma rentabilidade no papel, mas você não tem recorrência, né, de recebimento de dividendo, tá, comparando as ações e o ETF 2865, tá. Então, o perfil ideal do investidor, né, é para aquele que busca renda passiva, que a tolerância a riscos moderados, tá, pois o ETF ele tem volatilidade também. Um conhecimento sobre o ETF e derivativos, né, essa estratégia com opções, tá? E o horizonte de médio a longo prazo, tá? Então, conclusão, vale a pena o 2865? O PROS é a sua renda mensal consistente, a exposição ao mercado de tecnologia, né, o maior mercado de tecnologia do mundo, né, estratégias de baixa volatilidade, pois ele está sempre ganhando aquele prêmio, né, então ele está sempre distribuindo esse dividendo. Os contras é a limitação na valorização, você perde o potencial de valorização. As complexidades tributárias, né, então lembrando, né, para quem investe, aqui no Japão, sempre usar o Tokutei Koza, tá, nesses casos, né, então já que ele não é elegível ao NISA, tá, então para você não ter, essa dificuldade tributária, né, de você ir e comprar numa corretora estrangeira, tá? Use aqui o Tokuteikosa, mas ele não deixa de ser tributado, tá? Então, o seu dividendo ele sim, ele será tributado, fora que há uma sobreposição de taxa, já que o QYLD, ele cobra taxas de administração e o 2865 ele também cobra taxas de administração, então a sobreposição de taxa, tá. Então, leve em consideração todos esses pontos antes de tomar sua decisão em investir nesse tipo de papel, tá. O vídeo fica por aqui, deixe o seu comentário, né, curte o vídeo, né, deixe suas perguntas, né, e se caso ficou alguma dúvida, nós estamos à disposição. Até o próximo vídeo.